Acompanhe agora alguns trechos de entrevistas com clientes que fizeram o treinamento Atrai 10 mil fãs. Bom, eu tenho uma agência de propaganda. Antes disso, eu tinha uma agência digital onde a gente criava sites. Só que eu não estava satisfeito em só criar sites. Então, eu comecei a pesquisar outras ferramentas, outras formas da gente fazer propaganda, fazer o marketing digital. E aí, cheguei no Ignição Digital e acabei conhecendo a Academia Social. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar os fãs dos nossos clientes, além de trabalhar os nossos fãs. Hoje, os nossos clientes que já atingiu a marca dos 10 mil fãs, hoje está próximo de 13 mil fãs, é o SOS Concurseiro. E a gente levou 8 dias para poder alcançar esses 10 mil fãs. O nosso cliente investiu em torno de R$350 para alcançar essa marca. A gente teve um resultado que a gente achou assim, sensacional, porque a gente esperava que fosse em torno de R$1.500 que a gente fosse investir, e num prazo de um mês a gente levou uma semana com R$350. Bom, nos meus primeiros 1.000 fãs, eu já conquistei o SOS Concurseiro, que foi esse cliente que a gente alcançou os 10 mil fãs. Já conseguiu cliente? Já conseguiu um cliente. De cara, a gente teve um investimento de R$100 e conseguiu um cliente que tem uma assinatura mensal com a gente. Então, só isso pra gente já valeu o investimento, assim, mais de 10 vezes. Mas já tinha iniciado o projeto e tudo mais, mas ele não, nem ele, nem a outra sociedade que ele tinha conhecimento de internet, não conseguia alavancar o negócio. Então, ele tinha desistido. Eles estavam tendo poucas vendas, vendas, o site ficava meio... No início até teve um pouco, porque eles eram únicos. Assim que surgiu um ou outro concorrente, as vendas despencaram e eles abortaram o projeto, né? E aí eu recebi o convite para fazer parte dessa sociedade para tentar alavancar o negócio, né? Então, ele já tinha desfeito a outra sociedade, a gente formou uma nova sociedade, que é a Cachaçaria Nacional hoje. E a partir daí a gente foi buscando uma forma de relacionar melhor, porque também a gente descobriu que só deixar o site e falar vem aqui, compra minha cachaça, não estava funcionando mais, né? E aí a gente foi buscar através das mídias sociais que estavam em evidência, estão ainda, né? Começou a pontinha lá ainda do Orkut, aí surgiu o Facebook, que, né, hoje em dia todo mundo está lá, e aí que a gente conheceu inclusive a Academia Social e foi buscar esse conhecimento. Atualmente, a maior porta de entrada que eu tenho é de cliente e de lista de e-mail, é através do Facebook e através do programa da Academia Social. E o Rafael, ele aprendeu também campanhas de e-mail marketing, e ele é especialista numa campanha que chama Caixa Automático de 4 dias, não é isso? É isso, Caixa Automático de 4 dias é a menina dos meus olhos. E ali, essa lista nunca tinha gerado dinheiro nenhum através dela, ou de novas vendas, a não ser vendas antigas, né? E o site já muito não vendia, e eu precisava já começar a fazer um dinheiro, verificar se minhas técnicas já estavam funcionando. E a gente vendeu, nesse primeiro mês, em torno de R$7 mil com esses e-mails. De cachaça. De cachaça. Foram mais de 250 cachaças que a gente vendeu em 4 dias. Em 4 dias, só mandando e-mail para a sua lista. Só mandando e-mail para essa lista, pequena lista, né? Deu super certo esse primeiro Caixa Automático. Aí que eu adorei, né? O Caixa Automático, e depois do Facebook, depois da Academia Social, e depois de entrarem aí mais de 2 mil pessoas, a gente tem mais de 2 mil pessoas na lista. De pelo menos aí de 2 meses eu faço um Caixa Automático 4 dias de novo. Excelente. O Caixa Automático 4 dias, inclusive, foi uma campanha que você aprendeu lá no Ignição Digital com o Érico Rocha, né? Exatamente. Ela pelo menos duplica a minha venda mensal. Não, claro que o ativo de venda é muito importante por causa da lista, né? A lista te traz, mas a prova social que o Academia Social me traz, em termos de interatividade, de relacionamento do cliente com a Cachaçaria Nacional, seja através de comentários, de compartilhamento de conteúdo, também os produtores das cachaças acabam conhecendo a Cachaçaria Nacional, reconhecendo que a gente faz um trabalho grande de revenda dos produtos deles. Então a gente acaba criando várias parcerias, inclusive vendas de espaço, aluguel de espaço no nosso próprio site, então gerando mais receita para a gente, para expor os produtos dos produtores. Eu trabalho com marketing na internet. O meu negócio mais recente e principal atualmente é o modosgregos.com, que eu criei em parceria com meu sócio, amigo e mestre nas 6 cordas, o John Cássio, que às vezes parece que ele tem uns 20 dedos nas mãos, e o que a gente faz é ensinar
o guitarrista que já toca há algum tempo, que já passou por alguns professores, a gente ensina um tópico de intermediário para avançado, que são os modos gregos, que fazem com que ele consiga improvisar, passar as ideias da cabeça para a guitarra. Então, qual foi o segredo, assim, o pulo do gato? A grande diferença que a Academia Social fez na minha vida e no meu negócio foi passar a importância de pegar esse contato, pegar esse cara que é fã e transformar em lead. Ou seja, passar a ter controle sobre aquilo. Pegar o nome e e-mail dele e todas as vezes que eu quiser, desde então, poder mandar ele para onde eu quiser. Para uma página, para uma oferta, para uma promoção, qualquer coisa. Inclusive o budget, o orçamento que a gente usou para isso, que eu usei para isso e o John, foi pequeno. O resultado foi muito, assim, impactante. E você vende, como é que tá a venda, assim? Como é que tá a venda do Maurício? Tá indo bem? Tá indo bastante Não bem, precisa eu falar fico números feliz. específicos, mas tá pagando o investimento em Tá sim, tráfego. e tá sendo muito bom para mim e dando pro John. O que tá sendo difícil na minha vida é parar de olhar o celular, né? Eu queria muito poder me desligar do celular, cara, mas não consigo. Toda hora vem e-mail de compra, é complicado, né? Mas é um incômodo gostoso, né? Com o conhecimento que eu tive acesso, qualquer outra pessoa que aplicar as mesmas técnicas, não é só olhar aquilo ali e achar que aprendeu e tá bom. Tem que olhar e tem que aplicar. Eu acredito verdadeiramente que uma pessoa, tendo posse dos mesmos conhecimentos que eu tive, empreendendo a ação da forma que eu empreendi, consegue alcançar os mesmos resultados. Então esse troféu aqui eu vou pegar, não vou dar para ninguém, mas eu acredito que você consiga conquistar também. Bom, eu tenho um site voltado para concurso público chamado 1001 questões de concurso.com.br e uma fanpage com o nome 1001 questões de concurso grátis. E eu sou professor de concurso público, dou aula, enfim, há mais de 10 anos, e o objetivo era dar aulas pela internet. 4 meses eu atingi quase 90 mil fãs. Tá. E só complementando, eu acho que eu já sou o terceiro página de concurso do Brasil. E outras páginas, tem o PC Concursos, que está há 300 anos, que é o site mais visitado. Tem uma outra página, mas rapidamente eu passei aquelas páginas que para mim eram referência. Mas eu passei muito já. Passei tipo 40 mil já. Em 4 meses, e a gente já vai falar sobre isso, que a gente estava conversando antes, com investimento super baixo. Investimento baixo, exatamente. Então, no início, dia 21 de dezembro, eu iniciei. R$5 dia. R$5 dia. Mais ou menos no dia 10 de janeiro, eu aumentei para R$10 e fiquei até o dia 21 de janeiro. E eu fui desafiada, eu estava com 7 mil mais ou menos, fui desafiada a atingir 10 mil fãs, né, por uma e como eu gosto de um bom desafio, beleza, aumentei o meu anúncio de 10 para R$35 dia. E aí, bum, fiquei com um valor dia de R$35 até o dia 21 de março. No dia 21 de março, já no meio de uma campanha que seria a minha primeira venda, eu aumentei para R$50. Valor dia. E aí, esse é o valor que tem que somar aí, esse é o valor que eu gastei. Excelente. E, bom, você passou, então, esses meses, você gerou sua lista, e depois que você fez? Agora, você vendeu para a lista? Como é que foi isso? Sim, na verdade, eu busco tratar a minha lista de uma forma muito especial. Busco dar para ela sempre coisas novas, dicas, orientações. Você faz um relacionamento com eles. Você tem um pessoal na sua lista, você faz relacionamento com eles. Faço sim um relacionamento. E eles ficam gratos, né? Eles ficam, pô, você tá me dando coisas que outros estão querendo vender por um preço. Excelente, Thiago. E aí, você recentemente fez uma venda, né? Como é que foi essa venda? O que você fez para realizar essa venda a partir dessa lista que você criou? Tá. Essa lista, essa primeira venda que eu fiz foi no dia 5/4, às 20 horas, onde eu fiz um webinário. Webinário é uma aula online. Webinário que é uma aula online. Na verdade, foi uma aula ao vivo. Uma aula ao vivo, okay? Onde eu busquei dar conteúdo para essas pessoas, conteúdo que elas precisavam e necessitavam. Porque durante esses períodos de relacionamento, esses meses, eu fiz 2 pesquisas. Constatei que elas simplesmente precisavam de técnicas de como passar no concurso, de estudar, de potencializar o estudo. E eu falei, pô, é isso que eu vou dar para essas pessoas. Eu vou ajudar essas pessoas, vou fazer um webinário, uma aula ao vivo, aprenda os 6 pilares de como passar em concurso público. Esse foi o tema.
Então, eu ensinei esses 6 pilares. E, no final, eu pedi permissão e ofereci um curso meu, que é a correção de 1.000 questões de direito administrativo. Tá, e assim, comparando o seu investimento, o investimento que você fez e o retorno, quanto que você gerou aí de retorno, mais ou menos? Foi muito, muito superior ao valor investido. Foi uns 300%, alguma coisa assim? Mais. Mais de 300%? Bem mais. Mais de 300%. Bem mais. Excelente, hein? Um excelente resultado. E também queria registrar assim, o prazer que eu tenho de ver as pessoas me agradecendo, sabe? As pessoas simplesmente me elogiando, simplesmente desejando tudo do bom e melhor para mim, para minha esposa, para meu filho que vai nascer. Sabe, as pessoas reconhecendo que, de alguma forma, eu estou interferindo na vida dessas pessoas. Interferindo E aí, positivamente. interferindo positivamente. E a venda, na verdade, é uma consequência de um relacionamento. Ponto. Independentemente de ter venda ou não, eu me relaciono com as pessoas e quero dar conteúdo. Eu quero transformar, de alguma forma, a vida dessas pessoas. Cara, e eu estou conseguindo fazer isso. O meu negócio é ensinar técnicas de aprendizagem para as pessoas saberem como aprender melhor, mais rápido, fazer um uso melhor do tempo de estudo delas. E como é que a sua página chegou lá, nos 10.000 fãs? Com o Facebook Ads, com uma mudança da recompensa que eu tinha antes, porque no blog eu já tinha uma recompensa para capturar e-mail, então eu fiz uma mudança da recompensa e aumentando então... a quantidade de coisas que eu postava no Facebook. Então eu comecei a postar mais coisas, interagir mais com as pessoas, responder e tal. Então a coisa foi tomando uma vida própria. Então hoje a minha página do Facebook, ela tem uma vida própria que é independente da vida do blog. Você não fez a página só e deixou lá, você começou a interagir com as pessoas. Isso, eu comecei a interagir com as pessoas, publicar coisas interessantes, né, já relacionadas aos assuntos do blog. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você atraía, pegava, fazia lista no seu blog, você dava uma recompensa. E que diferença que você sentiu de fazer essa lista lá, tudo bem que não tinha anúncio, e de fazer no Facebook? Como é que foi? O que aconteceu é que eu criei uma lista no videoblog, que era uma lista que gostava muito do meu trabalho, mas uma lista muito resistente à compra. Então, se eu oferecesse um produto de um parceiro, se eu fizesse alguma sugestão de compra, essa lista não respondia bem. Eu construí uma lista mais ou menos do mesmo tamanho a partir do Facebook, só que essa lista ela responde 10 vezes mais. Ou seja, eu consigo um faturamento 10 vezes maior do que eu tinha antes. Olha, uma coisa que eu resisti muito no início foi pagar anúncios, porque eu estava muito mal acostumada com tráfego orgânico. E a conclusão que eu cheguei depois dessa experiência é que vale muito a pena, porque você recebe o retorno disso muito rapidamente. Então, você tem um público mais qualificado, uma clientela mais qualificada. Compensa, então, o investimento. Compensa. O retorno é muito rápido. Você sabe qual o percentual que você investiu do percentual que você ganhou? Você tem esse número? Olha... Mas se pagou? Se pagou muitas vezes. Muitas vezes. Porque eu consegui esses 10.000 fãs razoavelmente barato. Eu esperava que fosse gastar mais, porque eu peguei os números do início, né? Quando a campanha ainda não estava muito ajustada. E eu fiz a conta e falei, nossa, isso vai custar uma fortuna. Mas depois eu fui refinando a técnica e tal, peguei dicas, tirei dúvidas, como é que eu faço isso, aconteceu isso, como é que eu faço tal. E fui refinando, ajustando o público-alvo e tal. E, no final das contas, saiu relativamente barato e, assim, retornou muitas vezes. Bom, eu sou palestrante, treinador na área de liderança, vendas, alta performance, empreendedorismo. Acabo dando treinamentos e palestras para esse público aí, para eles cada vez mais conquistarem seus resultados. Comecei a usar mais intensamente o Facebook exatamente por causa do programa de vocês, né? do 10K de vocês.
Porque lá eu comecei a aprender de como capturar esses leads, né, boas leads, e depois começar a trabalhar de uma forma mais intensa com esse pessoal. Porque antes mesmo de estar com vocês, eu acho que eu já tinha uns 7 anos de empresa, eu tinha mais ou menos uns 8 mil fãs. Né? Eu já tinha uns 8 mil fãs ali. Mas aí quando aprendi toda essa técnica que vocês explicam de capturar leads interessantes, aí a página, lá, em 2, 3 meses, estourou de 8 mil para quase... Hoje estamos com quase 32 mil fãs, né? E o interessante é que são fãs realmente interessados no seu produto. Muitas vezes, aqueles meus 8 mil fãs, eu sempre tinha dúvida, será que realmente é um pessoal, né, que está interessado no meu produto? Agora, com todo esse processo, são fãs realmente interessados em comprar as palestras, os treinamentos. Eu tenho vários avatares, né? Vamos falar de um deles. Um deles é a pessoa, ele era um ótimo técnico, era um ótimo analista dentro da organização, e aí a alta liderança observou esse cara que dava muito resultado, e aí ele pega esse cara e transforma ele para líder, ele coloca ele para uma posição de liderança. Só que ser um líder é completamente diferente de ser um analista. Aí que vem os problemas. Né? Porque antes eu fazia sozinho o meu resultado, agora eu tenho que conduzir a minha equipe para a minha equipe fazer o resultado. E aí ele não sabe influenciar e persuadir a sua equipe para conseguir o resultado. E aí ele fica frustrado, porque antes ele dava resultado, agora não dá. Então a gente vai ensinar para esse avatar, para essa pessoa, né, como ele conquistar o resultado. Mas além desse avatar, tem outros também que a gente acaba trabalhando. Será que líderes, diretores, gerentes, eles estão lá no Facebook? Só que isso é uma coisa que eu falo muito para a minha equipe, sabe? Assim, sempre você tem uma dúvida, paga para ver, porque senão você vai ficar com essa dúvida. Então, eu pago para ver. Então, eu fui lá, não, vamos lá, vamos testar isso daí. E aí você começa a se surpreender. Então, eu capturei leads de coisas assim interessantes, superintendente de banco. Né, o cara pedindo treinamento para trabalhar os líderes dele e trabalhar a sua própria liderança. Uma outra categoria que eu peguei muito legal, gerentes de RH. Né, o pessoal que gerencia o RH para poder pedir a palestra, o treinamento. A gente vê muito donos de empresas, diretores de empresa, que ele está lá, né, por algum motivo, talvez ou para sua diversão, para buscar um conhecimento, e eles acabam chamando a gente para trabalhar nas empresas. Então, existe um público qualificado. Né? Só que, assim, tem que ir lá, tem que colocar e vai testando as formas de como conseguir atrair a atenção desse pessoal para eles entrarem na sua lista, entrarem no Curtir. Eu acho que, assim, a principal dica para esse processo, né, da Verônica, da academia, é a persistência. Porque eu lembro quando eu comecei, eu e a minha equipe, a gente começou a montar toda a fórmula, né, que vocês passam para a gente, às vezes a gente não consegue acertar de primeira. Né? Eu confesso para você que eu acho que eu assisti os seus vídeos umas 5 vezes. Por quê? Porque a gente vai deixando de pegar detalhes, coisas que são muito importantes para o processo. E aí você não coloca na engine, lá na ferramenta. E aí no começo não vira. Mas aí você assiste de novo o vídeo, esqueci desse detalhe, vai colocando, é incrível, de repente o negócio começa a girar. Eu lembro até hoje o momento que girou, era um feriado, a gente tinha ido para um hotel fazenda aqui em São Paulo, e aí na noite anterior, eu e a minha equipe, a gente tinha mexido algumas coisas lá, e deixou rodando. Aí fui viajar, tal, aí meio-dia eu dou uma olhadinha lá no Facebook, no meio do feriado, o negócio começou e não parava mais. Uma avalanche de fãs, uma avalanche de lista. Então, uma dica, eu acho que é uma persistência. Isso aqui é uma coisa, tem um livro de um cara chamado Rancharam, ele passa 192 páginas do livro dizendo algo mais ou menos assim. A maioria das ideias, dos planejamentos são fantásticos, eles funcionam. O problema está na execução. É um livro chamado Execução, o problema está na execução. No começo, eu comecei a executar o planejamento errado. Mas você persiste, acerta. Você vai conseguindo Você mudar. vai acertando os detalhezinhos, porque ninguém tropeça em montanha, não tropeça em pedrinha. Então você vai acertando essas pedrinhas, aí de repente a coisa começa a girar e não para mais.